Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13, 14 e 15, assim diz a palavra do Senhor. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, te pedimos nesse momento, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Te pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações e mentes, ó Deus, nos dando entendimento da Tua palavra e operando eficazmente em nossa alma através da poderosa palavra do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo Josivaldo de França Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santo André, em São Paulo, ele escreveu um artigo sobre avivamento e ele fala de dois sentidos acerca do avivamento, um sentido restrito e outro sentido amplo. Sobre o sentido restrito do avivamento, ele fala que avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. O Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta. É a revitalização onde já existe vida, ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Dr. Martyn Lloyd-Jones caminha nesse mesmo sentido, e ele afirma: é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja, é um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. É um reavivamento do Espírito Santo. O segundo sentido que o reverendo Josivaldo de França traz é o sentido amplo do avivamento. E ele descreve, nesse sentido, não apenas a igreja, mas a sociedade não cristã também é beneficiada pelo avivamento. Isso acontece porque, além da atuação soberana do Espírito Santo dentro da igreja, acontece também no mundo. Na igreja passa a existir uma conscientização profunda de sua missão, de anunciar a palavra e de servir ao mundo com a mensagem do Evangelho e também com os dons e aptidões que Deus concedeu. É por isso que nos grandes avivamentos na história, não somente a igreja foi afetada, mas a sociedade como um todo foi afetada. A sociedade foi transformada, a imoralidade entra em declínio, passa-se então a moralidade a crescer, os dons e talentos das pessoas servindo a comunidade, servindo a sociedade. O avivamento, portanto, atinge não apenas a igreja, mas de forma ampla atinge também uma comunidade ou uma sociedade que a igreja está ali inserida. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é: qual é o caminho desse avivamento? Qual é o caminho para nós experimentarmos um despertar do Espírito Santo na nossa vida? Qual é o caminho para nós experimentarmos um reavivamento, um renovar da parte de Deus para a nossa vida?
ou conforme disse o Dr. Martin Lloyd Jones, qual é o caminho, irmãos, para experimentarmos essa ação do Espírito Santo que realiza uma obra incomum no meio do seu povo? E claro, não estou tratando aqui de mudança de teologia, não estou tratando aqui de mudança de liturgia, não estou tratando aqui de coisas novas ou de aparências, mas estou tratando aqui de um retorno às Escrituras Sagradas e de uma busca pelo um reavivamento, por um despertar do Espírito Santo, para vivermos profundamente, constantemente e ativamente as verdades da Palavra de Deus. Qual, portanto, é o caminho para esse avivamento? No texto, irmãos, que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 7, o cronista, ele apresenta um caminho para o agir soberano de Deus. Ele apresenta uma estrada para esse agir soberano de Deus. Esse é um dos versículos mais conhecidos nas Escrituras Sagradas. E muitos sabem de cor, esse texto da palavra de Deus. Este versículo foi dito pelo próprio Deus a Salomão, quando este acabou de construir o templo de Jerusalém. A gente percebe isso no versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E então é o texto que lemos: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ou seja, é Deus aqui falando diretamente para com Salomão. Nós precisamos entender, irmãos, o contexto, porque Salomão estava aqui vivenciando uma das melhores fases de Israel. Ele herdou do pai aquilo que nós chamamos de idade de ouro de Israel, ou seja, era uma nação próspera, era uma nação gigante, era uma nação que estava vivenciando uma grande fase, grande poder militar, econômico, geográfico. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um tempo em Israel, em que Israel estava vivenciando os seus melhores dias. E aí Deus fala para Salomão dizendo: eu ouvi a tua oração, eu vou abençoar essa casa, eu vou ordenar para que de fato essa casa seja um lugar de sacrifícios, de culto. Agora, Salomão, preste bem atenção. Se um dia o declínio chegar, a crise chegar, as dificuldades chegarem, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também de uma crise social, porque o texto diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, que os gafanhotos chegarem e consumirem a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, ou seja, se houver uma grande crise do ponto de vista até mesmo circunstancial, material, física, social, e aí não se esqueça do que você deve fazer, não esqueça do que o povo deve fazer. E então o próprio Deus afirma o caminho para recebermos da intervenção de Deus, porque no versículo 15 o texto trata dessa intervenção. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, então se vocês fizerem isso, entrarem nesse caminho que eu estou apresentando, então eu vou ouvir a oração e vou intervir na vida de vocês. Em outras palavras, irmãos, o texto aqui está também apresentando um avivamento da parte de Deus na vida daquele povo. Quando este povo estiver passando por esse declínio e por essas crises, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista social. Qual é, portanto, o caminho desse avivamento? Qual é, portanto, o caminho para que os olhos do Senhor estejam abertos e atentos a nós? Qual é o caminho, então, para Deus responder às nossas orações e intervir poderosamente na nossa vida? Qual é o caminho para recebermos essa ação soberana do Espírito Santo? Qual é o caminho do avivamento? Primeira verdade, irmãos, é a humilhação. Humilhação. Vamos ler todos juntos o verso 14 em uma só voz.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a primeira expressão aqui, irmãos, do cronista, falando da palavra de Deus. A primeira expressão, a primeira parte é a humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ele traz aqui, irmãos, uma identificação. Quem é que deve se humilhar? É o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, a minha igreja, essa igreja que tem o meu nome, essa igreja que é minha propriedade, o meu povo. Então, se o meu povo se humilhar, ele está chamando a atenção, não é dos não crentes, não é das pessoas que não fazem parte da igreja. Eles não estão, Deus não está aqui chamando a atenção das pessoas fora do aprisco, fora do rebanho, mas Deus está chamando a atenção aqui do povo de Deus, das ovelhas, da igreja aqui do Antigo Testamento. Deus, portanto, está chamando a atenção do seu povo, dizendo assim: o meu povo, que tem o meu nome, que é minha propriedade, que faz parte do meu reino, se o meu povo se humilhar. A primeira expressão, portanto, aqui, irmãos, a primeira parte, o primeiro passo desse caminho é a humilhação. Israel estava vivendo agora um tempo grande, uma idade de ouro, de prosperidade, com o reinado de Davi e agora com Salomão. O reinado de Salomão, irmão, seria o mais próspero de toda a história. Avanço da agricultura, expansão bélica, acúmulo de riquezas. No entanto, Deus está aqui afirmando para Salomão: o meu povo deve depender de mim, meu povo deve se humilhar. As coisas que eu tenho dado para vocês não devem gerar no coração de vocês soberba, inchaço, prepotência, orgulho. Pelo contrário, vocês precisam entender que deve existir humildade, humilhação. Se humilhem na minha presença, dobrem os joelhos, dependam de mim. Deus já havia, irmãos, alertado isso quando o povo saiu do Egito. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Teu Deus, o Senhor, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão. Ou seja, é não esquecer do Senhor. Assim como o povo não deveria ter esquecido de Deus, que foi Deus que libertou esse povo lá do Egito, assim também o povo não deveria esquecer do Senhor quando esse povo estava vivendo essa grande monarquia lá com Salomão. Assim também nós não devemos esquecer do Senhor nas bênçãos que o Senhor tem concedido a essa igreja, nas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós, nas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós não devemos esquecer do Senhor. E mais que isso, em um momento onde nós necessitamos de avivamento, de intervenção, ainda assim, irmãos, isso é urgente para nós. Humildade, dependência, humilhação na presença do Senhor. Por que eu digo isso? Porque humilhação, irmão, significa literalmente depender de Deus. Humilhação significa entender que nós não somos nada e que nós precisamos do Senhor. Se humilhar é se curvar, é se dobrar, é reconhecer o senhorio de Deus e reconhecer a necessidade que nós dependemos dEle. Tiago, capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, há necessidade da igreja se humilhar na presença de Deus, se curvar na presença de Deus. Salmo 51, versículo 17, quando Davi, irmãos, foi confrontado pelo profeta Natan diante do seu pecado, e ele então confessa os seus pecados, e há um quebrantamento na vida dele. E então o Salmo diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
Deus não despreza aqueles que se humilham em sua presença. Espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não desprezarás, ó Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 5: os humildes herdarão a terra, possuirão a terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus vos exalte. Há, portanto, irmãos, sempre essa necessidade de dependermos do Senhor, de nos humilharmos na presença do Senhor. Se nós queremos um avivamento espiritual em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa sociedade, como expressão ampla desse avivamento, nós precisamos, irmãos, nos humilhar na presença do Senhor, nós precisamos nos curvar na presença dEle, nós precisamos depender dEle. Não é depender do nosso dinheiro, não é depender daquilo que nós podemos fazer, não é depender do nosso trabalho, não é depender das coisas que o Senhor tem nos dado, mas depender dEle, da presença dEle, da pessoa dEle, da palavra dEle, do agir dEle. É isso que nós devemos fazer, depender do Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor. A segunda verdade desse caminho é a oração. Humilhação, segundo lugar, oração. Porque o texto diz no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. A segunda expressão aqui utilizada pelo Senhor é orar e me buscar. O que significa, irmãos, oração? Oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva uma vivificante relacionamento com Deus vivo. A oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. A oração é um diálogo com Deus. A oração é quando a gente abre o nosso coração para falar com Deus. Assim como você fala com seus irmãos da fé, com seus amigos, com seus parentes, a oração, irmãos, é falar com o Senhor, é abrir o nosso coração para falar com Deus. A oração é indispensável na devoção pessoal, na nossa vida como cristãos. A oração, irmãos, é o oxigênio da alma, como já disse o pastor Hernando Dias Lopes. A oração, irmãos, é um relacionamento com Deus, é a expressão de comunhão com o Senhor, e nós temos essa comunhão com Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso supremo mediador. Por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do sangue de Cristo, há um caminho para se chegar ao Pai. Há, irmãos, um acesso ao Pai, e em Cristo, portanto, nós oramos, em nome de Jesus, nós oramos, nós podemos falar com Deus, Deus escuta a nossa oração. Diz o texto: orar e me buscar, é buscar a face de Deus, é buscar a presença de Deus. Nesta comunhão que é a oração, apresentamos as nossas causas, as nossas questões, os desejos íntimos da nossa alma. A oração, irmãos, é a conversa de fato com Deus, é conversar com o Senhor face a face, não no sentido que veremos, fisicamente a sua face, mas no sentido que estaremos perante Ele, perante a sua presença. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que quando nós oramos, nós estamos perante o Senhor, na presença do Senhor, é buscando a presença, clamando pela sua presença através da oração. Então o texto diz, irmãos, que o caminho para o avivamento é a humilhação, mas em segundo lugar é a oração. Eu pergunto: você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado a intervenção do Senhor na sua vida através da oração? Não no sentido que a oração tenha poder inerente, não, mas no sentido que a oração, irmãos, nos liga ao Deus Todo-Poderoso. A oração nos associa àquele que é de fato eterno. A oração, irmãos, nos conecta àquele que de fato tem todo o poder. O poder está no Senhor, e a oração, portanto, é esse meio apresentado por Deus para recebermos o seu poder, para nos ligarmos à sua presença, para estarmos diante de sua face.
é através da oração. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Mas não estou falando daquela oração mecânica que você faz, eu não estou falando daquela oração que você faz no automático. Claro, nós devemos estar orando o tempo todo, mas estou falando aqui, irmãos, da oração que a gente deve fazer no nosso quarto em secreto, em nosso lugar secreto, gastando tempo de oração com o Senhor, de fato concentrando aquele momento para buscarmos a presença de Deus. Você tem feito isso? Você tem feito isso com seus filhos? Falado com seus filhos? Ou agora nós vamos parar um tempo no nosso dia para estarmos aqui, nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos clamar pela presença dEle na nossa vida, vamos clamar por um avivamento na igreja, vamos clamar pelas intervenções que nós necessitamos aqui dentro de casa. Você tem feito isso com seus filhos? Você tem feito isso com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa? Nós vamos dedicar um tempo agora para buscar a presença de Deus. Vamos deixar os nossos afazeres. Tem muita coisa para fazer. Não, vamos parar um pouco, porque nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos orar. Meus irmãos, nós precisamos orar. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com a internet, tanto tempo com ativismo, tanto tempo com trabalho para ganhar dinheiro, e esquecemos de priorizar a oração. Às vezes gastando tanto tempo com tantas outras coisas, não que as outras coisas não sejam importantes, mas eu digo para você, não existe nada mais importante que o diálogo que você tem que cultivar com o seu Senhor e com o seu Salvador. A oração, portanto, irmãos, é muito importante, é necessária para recebermos das respostas de Deus, a nossa vida em particular, mas também recebermos do avivamento do Senhor. Como é que está a nossa reunião de oração? Você tem vindo para o culto de oração? Há um autor chamado Leonardo Ribeiro, que escreveu um texto, um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, e ele trata sobre o culto de oração nas igrejas. Ele diz o seguinte: na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Ele diz isso, Reginaldo. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada e desdenhada, porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com uma roupagem simples da sinceridade, da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. Nós precisamos, irmãos, voltar para a simplicidade, nós precisamos voltar para a reunião de oração, nós precisamos voltar para o tempo de oração, nós precisamos orar. Quando nós olhamos, irmãos, para a história dos grandes avivamentos, me vem à mente o grande avivamento que aconteceu lá na Inglaterra, no século XVIII, com George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley. Um avivamento, irmãos, que aconteceu através da oração, de jovens ali crentes que entenderam a necessidade de um avivamento espiritual em Londres, na Inglaterra, na igreja, e estavam clamando por um avivamento, por uma ação do Espírito Santo. Eles oravam, clamando por um avivamento, e o avivamento chegou ali naquele lugar, o povo retornando para a palavra de Deus, pastores que saíam do culto para se embriagar, se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados e retornando para a palavra de Deus. Um povo que era imoral, um povo que estava caminhando em promiscuidade, um povo que se dizia crente no Senhor, mas que carecia de um reavivamento espiritual. Então Deus derramou pela palavra um avivamento naquele lugar, e então, irmãos, aquelas pessoas eram renovadas espiritualmente a viver a simplicidade do Evangelho, a ter uma vida santa diante da palavra de Deus, a clamar a Deus pela sua presença, a realizar a missão dada por Deus à igreja de pregar o Evangelho a outras nações, a outros povos. E George Whitefield, avivado pelo Espírito Santo, chegou até na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, pregou juntamente com Jonathan Edwards, pregando a palavra de Deus.
E George Whitefield, um grande avivalista, calvinista, reformado, ele disse: tenho passado dias e até mesmo semanas prostrado no chão, orando silenciosamente e também em voz alta. Eu tenho passado dias e semanas prostrado no chão, orando, clamando pela presença de Deus. Certo escritor afirmou: o segredo da oração é orar em secreto, é clamar a Deus em secreto, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. Quando vocês orarem, não vão para as praças, não deem essa aparência de que vocês são piedosos, pelo contrário, vão para o quarto em secreto e orem em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Certo escritor afirmou: quem se entrega ao pecado para de orar. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que se entrega à oração para de pecar. Aquele que vive em oração, este para de pecar, de viver em pecado. E aqui, irmãos, está o terceiro ponto dessa mensagem, a terceira verdade, que é a conversão. O caminho, portanto, para o avivamento é humilhação, oração e, por fim, conversão. O texto diz no versículo 14: e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é conversão? Conversão é transformação, é alteração de sentido ou de direção, é mudança de rumo. É por isso que aquele que ora, ele para de viver em pecado, ele vai ser consertado pela ação do Espírito Santo e é transformado, é mudado, muda a rota, muda o comportamento, muda a prática. O texto diz: e se converter dos seus maus caminhos. Querido, nós precisamos disso. Isso não é uma palavra para aquele que está fora da igreja, mas é uma palavra para aquele que está dentro da igreja. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Perceba, meus irmãos, que o texto está aqui votando para o povo, esse povo que deve reconhecer os seus pecados, os seus caminhos maus, e então retornar para o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da vontade de Deus. Você tem policiado o seu coração? Você tem feito um autoexame da sua vida? Você tem perguntado para Deus, até mesmo para as pessoas próximas de você, se você tem caminhado no caminho certo, na vontade certa, no trilho certo? Você tem reconhecido os seus pecados e pedido assim a Deus: Deus, me perdoa, repreende, Senhor Deus, todo o caminho mau do meu coração. Eu não quero andar no pecado, eu não quero andar longe de Ti, mas eu quero andar segundo a Tua vontade, eu quero andar com o Senhor. Você tem feito isso? Irmãos, essa conversão deve acontecer também na nossa vida cristã, porque muitas vezes na vida cristã a gente vai caminhando, a gente vai buscando a presença de Deus e infelizmente a gente acaba ficando morno, estagnado, a gente vai declinando a nossa vida espiritual, a gente fica numa vida cristã automática, né? E a gente às vezes não percebe isso. E os pecados então começam entrando dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e a gente não vai percebendo isso, porque a gente está no automático, a gente está sonolento. E aí você precisa entender: não, eu preciso me humilhar, eu preciso buscar a presença de Deus através da oração, eu preciso reconhecer os meus pecados. Você precisa reconhecer os seus erros, os seus pecados, os seus caminhos maus e pedir a Deus: Deus, repreende porventura todo o caminho do meu coração. Se há algum caminho mau em minha vida, repreende, Senhor, retira de mim, me faz entender, me faz enxergar, para eu viver a Tua vontade, a Tua palavra. Irmãos, arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque chega a hora do Senhor. Arrependam-se e manifestem frutos dignos de arrependimento. Há 5 coisas, irmãos, que fluem do verdadeiro arrependimento. Primeiro, a convicção de pecado. Eu preciso reconhecer os pecados.
Segundo, a contrição, quebrantamento. Eu preciso chorar pelos meus pecados. Eu preciso reconhecer os meus pecados, mas eu preciso chorar por eles. Eu preciso ter tristeza por causa deles. Eu preciso ter um coração quebrantado pelo Espírito, chorar por causa deles, contrito. Terceiro, confissão do pecado. Eu preciso confessar meus pecados a Deus. Eu preciso abrir a minha boca e dizer para Deus: Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho errado contra o Senhor. Você tem que dar nome ao seu pecado e confessá-lo diante do Senhor, dizendo: Deus, eu reconheço esses meus pecados, clamando a Deus pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Quarto, conversão. Eu confesso os meus pecados, clamo a Deus pelo perdão, mas agora eu mudo de vida. Agora eu vou viver em santidade. Agora eu não vou mais praticar o pecado. E quinto, a confissão de Cristo diante do mundo. Isso tudo nós já fazemos e muitos outros ainda vão fazer. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque os nossos pecados, irmãos, são todos perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Qual é o caminho do avivamento? Humilhação, oração e conversão. Qual é o caminho para Deus abrir os seus ouvidos e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra? Humilhação, oração, conversão. Qual é o caminho para você viver uma vida não sonolenta, mas uma vida ativa, vivificada pelo Espírito? Humilhação, oração, conversão. Eu gostaria, irmãos, de concluir essa mensagem com 3 aplicações objetivas. Primeira, avivamento é de natureza sensível ao estado letárgico da igreja e sociedade. Perceba, o avivamento é de natureza sensível ao estado letárgico da igreja e sociedade. O avivamento percebe a crise. O avivamento percebe o declínio. O avivamento percebe a inconstância. O avivamento entende que há a necessidade do avivamento. Uma igreja que caminha pelo avivamento percebe a necessidade de um avivamento. Se você não reconhecer a necessidade que você tem de um avivamento, você não será avivado. Se você não reconhecer a necessidade que você tem da dependência de Deus, você não será avivado. Se você não reconhecer a necessidade da sua inconstância, se você não reconhecer a sua inconstância, se você não reconhecer os seus pecados, se você não conhecer o seu estado letárgico, sonolento, quase dormindo, cadavérico do ponto de vista espiritual, você não vai clamar por avivamento. Há, portanto, a necessidade de ser sensível a esse estado de declínio. E essa necessidade é a que dita no versículo 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Ou seja, o povo precisa entender essa necessidade real de uma ação soberana do Senhor. Há um autor chamado Arthur W. Pink, que escreveu um livro fantástico, Deus é Soberano. Nesse livro, Pink fala sobre a soberania de Deus. Mas Pink também afirma: se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem feito dele. Mas infelizmente um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. Nós não podemos ficar indiferentes, irmãos, diante do estado de declínio espiritual. Nós não podemos ter essa indiferença, essa sonolência, mas pelo contrário, há uma necessidade de sermos sensíveis à vida da igreja, à vida do nosso próprio e também à nossa própria vida, para clamarmos por um avivamento de Deus. Segunda aplicação, o avivamento é de caráter espiritual e não mecânico. O avivamento é de caráter espiritual e não mecânico. Atente para mim aqui, isso é muito importante.
Porque às vezes a gente fica pensando, nós queremos tanto que a igreja cresça mais, a gente quer tanto que a igreja esteja avivada, a gente quer tanto que a igreja seja constante, não é? A gente quer tanto que a igreja participe dos cultos semanais, a gente quer tanto que a igreja avance, plantando outras igrejas em outras regiões, a gente quer tanto que pessoas se convertam, a gente quer tanto isso, e às vezes a gente acaba procurando soluções mecânicas. Vamos mudar a liturgia. Vamos mudar a reunião de oração. Vamos fazer pequenos grupos, porque vai atingir mais pessoas. Vamos mudar a nossa maneira de divulgar os trabalhos do culto. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente acaba indo para um caminho mecânico, pensando que Deus vai salvar vidas, vai reavivar o povo, vai vivificar as pessoas a serem constantes através de soluções mecânicas. Mas isso não acontece. A solução é simples. Parece difícil para nós e muitas vezes a gente não quer enxergar, mas a solução é simples, é orar, se humilhar, buscar a presença de Deus e se converter dos maus caminhos. Meu querido irmão, é simples, é vir para o culto de oração e orar, é simples, é vir para o culto de doutrina e aprender mais da palavra de Deus, é simples, é você entender a verdade de Deus e mudar a rota da sonolência espiritual para ser constante na vontade dEle, na missão que Ele te deu. É simples, irmãos. Nós não podemos achar que soluções mecânicas irão avivar o povo de Deus, porque não vão. O que aviva o povo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, através da sua palavra, mostra o caminho, que é um caminho espiritual: humilhação, oração e conversão. A terceira e última aplicação: o avivamento é de essência divina e denota a manifestação do poder de Deus. O avivamento, irmãos, é de essência divina, vem do Senhor e denota a manifestação do poder de Deus. O que isso significa? Significa que o avivamento não é pelo nosso muito trabalhar, o avivamento não é produzido pelas nossas mãos, o avivamento não acontece pelo que eu faço, pelo que eu realizo, mas o avivamento, irmãos, é de origem divina, vem de Deus e é a manifestação do poder de Deus. E nós então trabalhamos e nós então servimos, aí sim, mas pela manifestação do poder de Deus, pela ação do Deus poderoso. É isso que acontece com o avivamento, vem do Senhor. Eu aplico essa verdade para todos aqui, irmãos. Nós não podemos permanecer em sonolência espiritual, nós não podemos parar, nós não podemos declinar